Eu preciso te contar algo que até hoje faz minha pele arrepiar quando lembro do momento exato em que aconteceu. Um rabino, daqueles que falam com uma calma que parece atravessar séculos, me disse para pronunciar uma frase apenas uma única vez. Não duas, não 100, não como mantra repetitivo, mas uma vez só, e garantir que cada parte de mim estivesse desperta no instante em que eu a dissesse. Ele olhou nos meus olhos como quem enxerga muito além do rosto, como se visse também meus medos, minhas dívidas, minhas culpas e, principalmente, meus bloqueios antigos com dinheiro. E então ele disse que, se eu pronunciasse aquela frase com plena consciência, minha vida financeira começaria a mudar de um jeito tão natural quanto o amanhecer. Naquele momento, uma mistura de curiosidade e receio invadiu meu peito, porque eu nunca tinha ouvido alguém afirmar algo com tamanha certeza. É por isso que agora eu quero que você faça algo simples, mas profundamente revelador. Comente aqui embaixo qual frase você costuma dizer quando fala de dinheiro. Não importa se é uma reclamação, um desabafo, um hábito automático ou até uma brincadeira que você repete sem pensar. Escreva. Colocar isso em palavras não é só interação, é exposição energética. Quando você declara a sua frase pública e conscientemente, você cria uma espécie de espelho espiritual que te mostra onde está bloqueando ou abrindo caminhos. É como se, ao escrever, você tirasse uma crença antiga de dentro da gaveta escura e colocasse sob a luz. E tudo que vai para a luz começa a se transformar. Eu lembro que antes de ouvir a orientação do rabino, eu também repetia frases que pareciam bobas, que dinheiro era difícil, que sempre escapava, que nunca durava. E eu nem percebia o quanto essas pequenas declarações moldavam silenciosamente a realidade ao meu redor. Parecia que a vida obedecia ao que eu dizia, mesmo quando eu estava brincando ou reclamando por impulso. Foi só quando o rabino me explicou que a palavra tem peso espiritual que comecei a entender que eu não falava sobre o dinheiro. Eu decretava o destino dele e decretava contra mim mesmo. Por isso, quando ele falou da tal frase única, eu senti que algo muito maior estava acontecendo. Era como se ele estivesse me entregando uma chave antiga, dessas que abrem portas que a gente nem sabia que existiam. E essa sensação foi se aprofundando conforme ele explicava que, na tradição judaica, a fala não é apenas som, é matéria espiritual, é energia que toma forma, é semente que cria raízes. E é por isso que existe tanta responsabilidade por trás de cada palavra que abandonamos no mundo. Enquanto você respira fundo e escreve sua frase, algo começa a se mover, algo silencioso, mas profundo. E é justamente nesse movimento que começa a se revelar o motivo de a palavra ter um papel tão poderoso dentro da espiritualidade judaica, especialmente quando o assunto é prosperidade. Desde cedo eu aprendi que dentro da sabedoria judaica, a palavra não é apenas uma forma de comunicação. Ela é uma força viva, algo que existe entre o invisível e o concreto, capaz de alterar caminhos, abrir portas e fechar ciclos. Meu avô sempre dizia que Deus não criou o mundo com as mãos, mas com a fala, e que isso nos ensina uma verdade profunda. Tudo começa no que se diz. E foi só quando ouvi o rabino falando com tanta clareza sobre o poder da frase única que percebi como esse princípio está enraizado em cada história, cada ensinamento e cada ato da tradição judaica. No judaísmo, existe um conceito chamado Koach Hadibur, que significa exatamente isso, o poder da palavra. Acreditamos que cada frase pronunciada é um tijolo sutil na construção da realidade e que o universo responde não ao que pedimos em silêncio, mas ao que declaramos com intenção. E é por esse motivo que dinheiro, para nós, é entendido como energia. Não é algo profano, sujo ou distante da espiritualidade. Pelo contrário, dinheiro é fluxo, é movimento, é resposta. Ele chega onde existe sintonia e se afasta de onde encontra palavras que o rejeitam. Quando alguém diz, dinheiro some, dinheiro não dá, dinheiro foge de mim, o universo não questiona se isso é brincadeira, desabafo ou hábito. Ele simplesmente responde. É como se a vibração da frase criasse um caminho e o dinheiro seguisse exatamente por ele, mesmo que o caminho leve para longe. Esse entendimento se conecta com outro conceito essencial, Shefa, o fluxo divino da abundância.
Shefa não é fortuna acumulada, é abundância em movimento, uma espécie de vento espiritual que passa por todos nós e se intensifica de acordo com a abertura que criamos. E essa abertura não acontece com pensamentos soltos, mas com a fala. É a declaração que ajusta o campo, é a frase que define o espaço. Quando você pronuncia algo com verdade emocional, você abre um canal ou fecha um canal, simples assim. E o mais interessante é que dentro dessa visão existe uma diferença muito clara entre pedir, declarar e manifestar. Pedir demonstra necessidade, declarar demonstra identidade, manifestar demonstra alinhamento. E é por isso que tantas pessoas pedem prosperidade, mas continuam presas à escassez, porque suas palavras diárias contradizem seu pedido. Elas pedem abundância, mas declaram falta. Imploram ajuda, mas afirmam derrota. E o universo responde sempre à declaração, nunca ao pedido emocional desconectado. Quando entendi isso, percebi o peso da orientação do rabino. A frase única não funcionava por magia, superstição ou coincidência. Ela funcionava porque se tornava um decreto, um alinhamento preciso entre intenção e expressão. Era como ligar a luz depois de anos tropeçando no escuro. E essa luz começa a revelar também um ponto delicado. Muitas vezes o problema não está no que pedimos, mas no que repetimos sem perceber. E é exatamente aí que costuma surgir o primeiro grande erro que afasta o dinheiro. Existe um erro que quase todo mundo comete, especialmente aqui no Brasil, e que passa despercebido porque se esconde nas frases pequenas, ditas no automático, entre um suspiro e outro, entre uma conta a pagar e um desânimo passageiro. É aquele hábito de falar do dinheiro como se ele fosse um inimigo, uma força que sempre escapa, um visitante ingrato que nunca permanece tempo suficiente para criar estabilidade. Você provavelmente já ouviu alguém dizer, ou talvez já tenha dito, coisas como: dinheiro some da minha mão, nada dura, tudo fica mais caro para mim, não nasci para prosperar, dinheiro não dá. Frases que parecem simples, até engraçadas, mas que carregam um peso espiritual enorme. E o mais perigoso é que elas não apenas descrevem uma situação, elas criam, alimentam e fortalecem essa própria situação. Eu lembro de um amigo do meu avô, o senhor Arnaldo, um homem trabalhador, honesto, que acordava antes do dia clarear e cuidava de tudo com uma dedicação quase religiosa. Mas tinha um hábito que destruía silenciosamente sua prosperidade. Vivia repetindo que dinheiro é fumaça, passa e some. Ele dizia isso rindo, como quem transforma a dor em piada. Mas cada vez que repetia, reforçava dentro do próprio campo energético a ideia de que o dinheiro nunca ficaria. E como a vida sempre responde ao que declaramos, o que acontecia? Sempre que ele recebia algo inesperado, surgia uma despesa urgente, um conserto caro, uma dívida antiga, um problema de saúde. Era como se o universo estivesse obedecendo suas palavras com precisão absoluta. A psicologia moderna chama isso de viés de confirmação. Quando você acredita em algo, cérebro e percepção trabalham juntos para provar que você está certo. Mas, na visão judaica, o processo vai além da simples percepção. A palavra não é apenas filtro, é ordem. Koach Hadibur não apenas molda o que vemos, mas molda o que acontece. Quando você afirma que o dinheiro some, você não está reclamando da vida, você está instruindo a vida. Quando diz que nunca dá certo para você, você entrega o comando dessa realidade ao universo. A fala vira decreto. E foi exatamente isso que aconteceu com o senhor Arnaldo. Um dia, meu avô comentou sobre a força das palavras, mas ele apenas sorriu e disse: "Isso é coisa de quem tem tempo para pensar." 3 dias depois, e eu nunca esqueci esse número, porque meu avô contou com um pesar profundo, o senhor Arnaldo perdeu toda a reserva que tinha juntado por meses. Não foi azar, não foi destino cruel, foi consequência da própria fala. Ele decretou a perda tantas vezes que quando ela enfim se materializou, parecia apenas continuidade do que já vinha sendo anunciado. Quando compreendemos esse erro, algo se ilumina por dentro. Não como culpa, mas como lucidez, porque só enxergando o que fazemos inconscientemente, podemos começar a desfazer esses nós espirituais. E ao perceber o impacto da palavra negativa, começamos naturalmente a buscar a raiz desse fenômeno, que está profundamente explicada nos ensinamentos antigos do Talmud.
Quando mergulhamos nos ensinamentos antigos, especialmente no Talmud, encontramos uma verdade que parece simples, quase óbvia, mas que carrega uma profundidade capaz de mudar completamente a forma como enxergamos o dinheiro e a própria vida. O Talmud diz que o farto não recebe mais. E por trás dessa frase existe uma sabedoria que atravessa séculos, a de que nada novo entra onde não existe espaço. À primeira vista, isso parece apenas uma metáfora bonita, mas quando aplicamos essa ideia ao cotidiano, percebemos que ela explica exatamente por que tantas pessoas não conseguem prosperar, mesmo quando se esforçam, mesmo quando trabalham duro, mesmo quando desejam sinceramente uma vida melhor. Meu avô costumava demonstrar esse ensinamento de um jeito tão simples que até uma criança entenderia. Ele enchia um copo com água até a borda e dizia: "Tenta colocar mais umas gotas aqui." Eu tentava e a água transbordava, molhava a mesa, escorria pelos lados. Ele então sorria com aquela calma sábia e dizia: "É isso que acontece quando alguém diz que está tudo bem só para não encarar a própria verdade. Quando você finge plenitude, fecha a porta da abundância." E eu entendia, ainda que sem todas as palavras, que o problema não era o copo cheio. Era dizer que estava cheio quando havia sede, dor, medo, necessidade. Era a plenitude falsa, não a verdadeira. No campo espiritual, quando você pronuncia frases como "tá tudo bem, dá para levar, o que vier é lucro", mesmo quando está sofrendo, você envia uma mensagem dupla para o universo. Por fora, pede ajuda, mas por dentro, decreta que nada precisa mudar. E o universo, coerente com a vibração da fala, entende isso como fechamento. A pessoa, sem perceber, se coloca numa posição de quem não precisa receber, porque está bem. E o Shefa, o fluxo divino da abundância, só se aproxima de quem mantém espaço aberto. Assim como o ar só entra num pulmão que inspira, a prosperidade só entra numa vida que admite sua própria necessidade. O mais interessante é que essa falsa plenitude costuma vir acompanhada de medo. Medo de admitir vulnerabilidade, medo de parecer fraco, medo de pedir ajuda, medo de se expor. E para evitar esse desconforto, a pessoa cria um escudo linguístico, repete frases vazias, apaziguadoras, que carregam mais defesa do que verdade. Mas escudos bloqueiam tudo, inclusive a bênção. Por isso, eu quero te convidar a um pequeno exercício silencioso, que talvez seja um dos mais importantes desta jornada. Pergunte a si mesmo: em quais áreas da sua vida financeira você está dizendo "está tudo bem" quando não está? Onde você está fingindo estabilidade? Onde você está escondendo sua necessidade real atrás de frases automáticas? Só de olhar para isso, sem julgamento, sem culpa, você já começa a abrir o copo. E quando o copo abre espaço, mesmo que 1 milímetro, a vida começa a se mover de outro jeito. E essa abertura nos leva naturalmente ao próximo ponto. Porque muitas vezes não é apenas a falsa plenitude que bloqueia o dinheiro. É o descanso prematuro, aquela acomodação que se instala quando a pessoa acha que já fez o suficiente. É aí que o fluxo começa a parar. Existe um instante perigoso no caminho da prosperidade que quase ninguém percebe. O momento em que a pessoa sente uma pequena melhora e, sem notar, afrouxa a própria energia. É quando ela paga uma dívida antiga, recebe um dinheiro inesperado, vê uma oportunidade surgindo e então respira fundo como quem pensa: agora sim venci. Esse suspiro de alívio é compreensível, humano, até necessário em certos momentos, mas o risco está no passo seguinte, quando a pessoa relaxa demais. E é aí que a prosperidade começa a escorrer pelos dedos, não porque ela desaparece, mas porque quem deveria recebê-la adormece no meio do processo. Eu cresci ouvindo uma expressão que sempre me parecia engraçada, até o dia em que entendi sua profundidade. Jacaré que dorme vira bolsa de madame. Por trás do humor existe uma verdade espiritual poderosa. A vida não recompensa quem para. A energia da prosperidade se move, vibra, circula e só se harmoniza com quem também está em movimento. Acomodação é uma mensagem silenciosa, enviada tanto para o universo quanto para o inconsciente, de que você acredita que já chegou ao limite, de que não precisa de mais, de que pode soltar o volante e deixar a vida correr sozinha. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas travam, não porque falham, mas porque param cedo demais. A psicologia explica isso de forma interessante.
Quando completamos uma meta ou sentimos que alcançamos um objetivo, o cérebro reduz automaticamente o nível de vigilância e esforço. Ele entende que a tarefa acabou. Mas no campo espiritual, esse relaxamento tem outra interpretação. Ao diminuir o ritmo, você comunica ao fluxo divino que não está mais em expansão. O Shefá, que responde à abertura e ao movimento, entende que seu papel ali se encerrou. E assim, a abundância deixa de crescer, não por punição, mas por falta de continuidade vibracional. Eu já vi essa dinâmica acontecer inúmeras vezes. Pessoas dedicadas, disciplinadas, que lutavam com todas as forças para sair de situações difíceis. Quando finalmente conquistavam uma pequena vitória, deixavam de vigiar a própria fala, deixavam de agir com a mesma intenção, deixavam de se manter abertas. Era como alguém que acende uma chama linda e, encantado com o brilho inicial, esquece que precisa alimentá-la para que continue queimando. A chama não apaga por maldade, apaga por falta de presença. Meu avô sempre repetia que o perigo não mora na queda, mora na pausa. A queda ensina, desperta, reorganiza. A pausa adormece, a pausa paralisa. A pausa faz a vida repetir os mesmos dias, como se o destino tivesse entrado em modo de espera. E quando essa estagnação se instala, a prosperidade simplesmente não encontra por onde entrar. Ela precisa de ritmo, precisa de intenção. Precisa de alguém que continue caminhando, mesmo que devagar, mesmo que cansado, mesmo que com medo. E enquanto refletimos sobre isso, torna-se inevitável perceber que existe ainda um bloqueio mais profundo, mais sutil e mais perigoso do que a acomodação. É uma mentira suave, confortável, que sussurra no ouvido e convence a pessoa de que está tudo exatamente como deveria estar. E é nessa mentira que muitos destinos se congelam. Existe uma mentira suave, quase carinhosa, que muita gente repete sem perceber. Ela chega como consolo, como descanso, como alívio emocional, mas por trás dela existe um veneno lento que paralisa sonhos, oportunidades e caminhos. Essa mentira é a frase "agora está tudo bem", dita não como gratidão, mas como encerramento. É quando a pessoa acredita, mesmo sem perceber, que chegou ao seu limite de crescimento, que não há mais para onde ir, que a vida já ofereceu tudo o que tinha para oferecer. Essa sensação de fim, essa ilusão de plenitude imutável, é um dos maiores bloqueios espirituais da prosperidade, porque transforma movimento em estagnação. No judaísmo, aprendemos desde pequenos que o mundo nunca está pronto. A criação não terminou naquele primeiro dia, nem naquele segundo, nem naquele terceiro. Ela continua acontecendo agora, neste exato instante, no seu peito, nos seus pensamentos, nas suas palavras. A vida é expansão constante, nunca é estado final. E quando você diz "está tudo bem", como quem encerra ciclos, fecha portas, é como se colocasse um ponto final no próprio destino. E o problema não está na frase em si, mas no que ela significa energeticamente, uma recusa de seguir crescendo. Eu me lembro de um estudo israelense que li certa vez, que investigava como a linguagem influencia resultados financeiros. Os pesquisadores descobriram algo impressionante. Pessoas que repetiam frases de conclusão como "tá suficiente", "não preciso de mais nada", "tá bom assim mesmo", apresentavam uma redução média de 12% na renda anual. Não porque ganhavam menos, mas porque deixavam de enxergar oportunidades, deixavam de se candidatar a possibilidades, deixavam de se mover. A fala encerrava a expansão mental antes que qualquer fato externo pudesse acontecer. A palavra congelava o destino. E é exatamente isso que acontece espiritualmente. Quando você declara que está completo, que não há mais espaço, que já deu o que precisava dar, você envia ao universo a mensagem de que não precisa mais receber. E com isso, o fluxo de Shefa diminui. A abundância não entra. Não encontra brecha. Não encontra respiro. A vida começa a repetir os mesmos dias, as mesmas circunstâncias, os mesmos desafios. E como tudo parece estável por fora, a pessoa nem percebe que está parada. Parece paz, mas é água parada, e água parada não fertiliza nada. Mas existe algo libertador em enxergar essa mentira, porque quando ela é revelada, ela perde força. A clareza desarma o veneno.
E quando você entende que nunca está totalmente bem, que sempre há espaço para crescer, aprender, ampliar, expandir, o universo volta a reconhecer movimento em você. E esse reconhecimento é como um chamado silencioso para a prosperidade. É nesse exato ponto, quando você aceita que existe mais para viver, que a frase do Rabino finalmente faz sentido. Porque ela não é apenas uma frase bonita, é uma ativação, um código de alinhamento, um decreto que desperta seu campo financeiro. E é isso que eu preciso te revelar agora. Quando finalmente compreendi os 3 erros que me afastavam da prosperidade, a fala negativa, a falsa plenitude e a acomodação travestida de descanso, o Rabino me olhou com aquela serenidade que só quem carrega muitos anos de estudo e espiritualidade profunda é capaz de sustentar. Ele respirou fundo, como quem prepara o espírito para entregar algo sagrado, e então disse: "Pronuncie isso apenas uma vez, mas pronuncie desperto." Eu lembro do silêncio que se instalou dentro de mim. Era como se o ar ao redor tivesse ficado mais denso, mais presente, mais cheio de sentido. E então ele revelou a frase: "Graças a Deus estou trabalhando e me desenvolvendo." No instante em que ouvi, não entendi o alcance total daquelas palavras, mas à medida que ele explicava, tudo começou a se encaixar. A primeira parte, graças a Deus, é uma chave de abertura espiritual. No judaísmo, gratidão não é emoção, é vibração. Agradecer antes de receber é como acender uma chama que ilumina os caminhos invisíveis. Gratidão alinha, prepara, purifica. Ela diz ao universo que você reconhece a fonte, que está consciente, que não age sozinho. Gratidão é a porta pela qual a prosperidade entra. A segunda parte, estou trabalhando, não fala apenas de emprego ou esforço material. Fala de movimento, fala de intenção, fala do ato de não se paralisar diante da vida. No pensamento judaico, trabalho é dignidade espiritual. É ação que comunica ao universo: eu estou participando da minha história. Fala do corpo em movimento, da mente ativa, da vontade que se expressa no mundo. Ao declarar isso, você afirma que está vivo, presente, atuante. E a terceira parte, e me desenvolvendo, é o coração da frase. É a parte que o Rabino mais enfatizou, porque desenvolvimento significa expansão. Significa que você não está pronto, não está completo, não está estagnado. Significa que existe espaço, que há abertura, que você está disposto a crescer. Essa disposição é como um canto que o universo escuta. A prosperidade responde a quem está se desenvolvendo. A abundância se aproxima de quem está evoluindo. Crescimento é convite espiritual. Quando as 3 partes se unem, a frase se transforma em um decreto. Ela conecta passado, presente e futuro em uma única vibração. Ela afirma gratidão, movimento e expansão ao mesmo tempo. E isso é raro. É por isso que basta dizer uma única vez, desde que seja dita com consciência completa. Não é sobre repetição mecânica, não é sobre insistir. É sobre declarar algo tão verdadeiro, tão alinhado, tão interno, que a realidade muda ao seu redor como um campo que se reorganiza. O Rabino me explicou que essa frase não cria dinheiro, ela cria o campo onde o dinheiro pode entrar. E quando o campo está preparado, o dinheiro chega como consequência natural. E foi esse entendimento que finalmente me permitiu enxergar que a frase não era teoria, era transformação real. E essa transformação começou a se revelar através de histórias que eu jamais conseguiria ignorar. Eu nunca esqueço o dia em que vi essa frase transformar a vida de alguém diante dos meus olhos. Foi com Dona Esther, uma mulher de mãos calejadas e sorriso gentil, que sempre dizia que Deus ajuda, mas o dinheiro não ajuda ninguém. Ela falava isso rindo, como quem tenta tirar peso da própria dificuldade. Mas quem a conhecia sabia que por trás da brincadeira havia um cansaço profundo. Ela trabalhava dobrado, economizava o que podia, fazia o possível para sustentar a família. Mas parecia que a vida sempre estava 2 passos na frente dela, e nunca a favor. Quando eu compartilhei com ela a frase que o Rabino me ensinou, ela ouviu em silêncio, com um olhar estranho, misto de ceticismo e esperança. "Só uma vez?" ela perguntou. "Só uma vez", eu respondi.
No dia seguinte, ela me contou que acordou antes do sol, preparou o café como sempre, mas antes de começar o trabalho, fechou os olhos, segurou o coração com as duas mãos e pronunciou a frase devagar: "Graças a Deus, estou trabalhando e me desenvolvendo." Ela disse que sentiu um arrepio percorrer o corpo, como se algo tivesse se soltado dentro dela. Não houve milagre imediato, nenhuma explosão de riqueza, nenhum sinal sobrenatural. Mas houve movimento. Silencioso, sutil, mas claro. 3 dias depois, uma antiga cliente que estava desaparecida há meses voltou a procurá-la para fechar um serviço grande. No mesmo dia, um vizinho recomendou o trabalho dela para uma pessoa de outra cidade. E ainda naquela semana, ela recebeu uma proposta de parceria que permitiria aumentar sua renda sem aumentar suas horas de trabalho. Quando ela me contou tudo isso, estava com os olhos cheios de lágrimas, segurando o avental como quem segura um pedaço de história. Eu achei que minha vida tinha parado, ela disse, mas parece que era eu que tinha parado ela. O mais impressionante não foi o dinheiro que entrou, e sim o que mudou dentro dela. A postura mudou, o olhar mudou, a energia mudou. Ela parou de repetir frases de derrota, parou de se diminuir, parou de esperar o pior. A fala dela se tornou mais leve, mais aberta, mais viva. E isso criou espaço, criou passagem, criou direção. A frase do rabino não fez o dinheiro aparecer, fez Dona Esther se alinhar com o fluxo que sempre esteve disponível, mas que ela não conseguia acessar antes. E o que sempre me emociona nessas histórias é que nenhuma delas depende de religião. Não importa se a pessoa é judia, católica, espírita, ateia ou se não sabe muito bem no que acredita. A energia da palavra responde sempre da mesma forma. A vibração da gratidão, do movimento e do desenvolvimento é universal. A frase funciona porque alinha o ser humano com um princípio espiritual que existe muito antes de qualquer doutrina, o princípio da expansão. E quando a expansão começa, ela continua. Ela não fica presa ao primeiro resultado, não se limita ao primeiro sinal. E é justamente essa continuidade que revela a filosofia profunda por trás da prosperidade na visão judaica, algo que se manifesta de maneira prática, quase matemática, quando aplicado no cotidiano. Quando todas essas histórias, princípios e movimentos começam a se juntar dentro de você, algo muda de forma definitiva. A prosperidade deixa de ser um desejo solto no ar e se torna um caminho concreto, quase palpável, construído passo a passo pela soma das suas palavras, das suas intenções e das suas ações. No judaísmo, existe uma compreensão muito profunda de que a realidade não é estática, ela responde ao ser humano. Deus disse e ouve, esse é o fundamento. Ele não imaginou, não desejou, não apenas sentiu, ele falou, e ao falar, criou. Esse é o modelo que seguimos sem perceber. Nossas palavras moldam o mundo em que vivemos, geram vibração, definem movimento. Cada frase é um pequeno ato de criação. E quando entendemos isso, percebemos a responsabilidade que carregamos diariamente. A prosperidade não é prêmio para poucos, não é bênção aleatória que cai sobre alguns escolhidos. Ela é consequência. É resposta ao alinhamento entre o que você diz, o que você sente e o que você faz. E é por isso que a frase que o rabino ensinou funciona tão profundamente, porque ela reúne, em poucas palavras, o que a tradição judaica considera essencial para abrir caminhos: gratidão, ação e desenvolvimento. É quase como uma síntese espiritual em forma de sentença. Mas existe algo ainda mais importante: a continuidade. Prosperidade não nasce num momento isolado, como um clarão que ilumina e desaparece. Ela é construída como uma trilha, e toda trilha exige passos constantes. Por isso, quero te propor algo que vem diretamente dessa filosofia ancestral, mas aplicado ao seu cotidiano de forma prática. Durante 7 dias, observe suas palavras com atenção absoluta. Não se culpe quando perceber frases negativas ou de estagnação, mas interrompa-as. Respire fundo. E repita a frase correta, não 1000 vezes, mas apenas quando necessário para te realinhar. Graças a Deus, estou trabalhando e me desenvolvendo. Isso não é um mantra, é um lembrete vibracional. Ao longo desses 7 dias, algo começa a acontecer. Primeiro, dentro. O corpo fica mais leve, a mente fica mais aberta, a intuição fica mais clara. Depois, fora.
Você percebe oportunidades pequenas que antes passavam despercebidas. Conversas se tornam mais férteis. Ideias surgem com mais naturalidade. Pessoas que você não esperava reaparecem. E não é magia, é alinhamento. É você organizando o campo onde a prosperidade pode entrar. Porque, no fundo, a prosperidade não está lá fora. Ela está no encontro entre sua fala e seu movimento. Está na sua escolha diária entre se expandir ou se estagnar. Está na decisão de crescer 1 milímetro por dia. E quando esse processo começa, ele não tem fim. Sempre existe um próximo passo. Sempre existe um próximo nível. Sempre existe mais vida esperando por você. E é justamente nesse espírito de expansão contínua que chegamos ao momento de selar tudo o que foi construído até aqui com uma bênção final, que fecha o ciclo, mas abre portas para o próximo. Quando chegamos ao fim deste caminho, é impossível não sentir que algo dentro de você já se moveu, mesmo que de modo delicado, quase imperceptível. Talvez seja uma compreensão mais clara das próprias palavras, talvez um alívio no peito, talvez a sensação leve de que existe sim uma direção mais luminosa te esperando. E é justamente por isso que este encerramento não é um adeus, mas um selo espiritual sobre tudo o que você despertou até aqui. Porque prosperidade, na visão judaica, não começa no dinheiro, mas na consciência. E consciência nasce da palavra. A frase que o Rabino me ensinou, aquela que você aprendeu ao longo desta jornada, não é apenas uma orientação, é um convite para que você viva de outro jeito, mais alinhado, mais desperto, mais aberto ao fluxo da vida. Quando você diz, graças a Deus estou trabalhando e me desenvolvendo, você declara uma verdade que reorganiza sua vibração. Você existe em movimento, em expansão, em crescimento contínuo. E crescimento é o ambiente da prosperidade. Não importa quão difíceis tenham sido seus últimos anos, quantas portas se fecharam, quantas tentativas falharam, se há desenvolvimento, há caminho. Se há movimento, há futuro. Se há gratidão, há luz. Essa frase é como um eixo que te mantém alinhado, mesmo quando o mundo tenta te puxar de volta para a escassez, para a dúvida, para o medo. E é aqui que entra algo que carrego comigo desde criança, algo que ressoava na voz do meu avô todas as noites de sexta-feira, quando ele colocava as mãos sobre nossas cabeças e pronunciava uma bênção antiga, transmitida de geração em geração. É essa mesma bênção que eu deixo agora com você, para que sirva como proteção, como força, como guia e como lembrança de que existe uma energia maior cuidando dos seus passos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz. Uma paz que não é silêncio, mas direção. Não é ausência de problemas, mas presença de propósito. E antes de encerrarmos, há algo importante que preciso te pedir, não por vaidade, mas por missão. Esta mensagem não é apenas para você. Ela é uma semente, e sementes só cumprem seu propósito quando alcançam solo fértil. Então, se este conteúdo tocou sua vida, compartilhe com 3 pessoas que precisam ouvir essas palavras. Não é sobre números, é sobre multiplicação espiritual. É sobre permitir que mais pessoas entendam o poder da própria fala, do próprio movimento, da própria expansão. Que a sua vida seja guiada por palavras que constroem, por ações que elevam e por escolhas que te aproximam daquilo que você nasceu para viver. Que a prosperidade te encontre desperto, disposto e em movimento. E que este não seja um fim, mas o começo de uma nova etapa, mais clara, mais abundante e mais verdadeira no seu caminho.